E aí, pessoal, olha só, a nossa missão aqui hoje é bem ambiciosa. A gente vai pegar um dia inteirinho de um evento de marketing super denso e transformar num guia, sabe, um guia prático, direto ao ponto para o sucesso nos negócios. A gente vai fundo nas lições de 9 especialistas diferentes para montar o que a gente está chamando aqui de um verdadeiro blueprint para o crescimento. Vamos nessa? Sabe, no meio de tanta mudança, tanta coisa nova aparecendo todo dia, fica a pergunta, né? Por que realmente sustenta um negócio? Quais são aqueles pilares que não mudam, que garantem um crescimento que dura? É exatamente essa pergunta que vai guiar toda a nossa análise. A gente não tá aqui para falar da modinha da semana. O foco é entender o que realmente funciona a longo prazo. E para isso a gente vai ouvir o que especialistas de áreas tão diferentes quanto vendas, storytelling e até inteligência artificial têm a dizer. Então, para a gente conseguir montar esse blueprint, esse mapa, a nossa jornada vai ter 3 grandes paradas. Primeiro, a gente começa pelo alicerce de tudo, o núcleo humano. Depois, a gente vai para as paredes, ou seja, como amplificar a nossa mensagem, como fazer o mundo ouvir. E por último, a gente coloca o telhado, olhando lá na frente, para o futuro. No final, a gente foi ter a planta inteira na mão. Combinado? Muito bem, vamos começar a fundo então. Parte 1. O núcleo humano inabalável. Sabe, antes de pensar em qualquer ferramenta, em qualquer estratégia de marketing digital, a gente precisa olhar para dentro. O sucesso de verdade começa no indivíduo. E é exatamente disso que essa primeira parte trata. Dos elementos humanos que são a base de tudo. Desde a postura física até a autenticidade que a gente consegue ou não transmitir. E a primeira peça desse nosso quebra-cabeça vem de um especialista em vendas chamado Rodrigo Bosson. Ele traz uma sacada que parece simples, mas que, nossa, muda tudo. É a diferença entre característica e benefício. Pensa assim, a característica é um fato, é o quê? Já o benefício? O benefício é a razão, é o e daí? É exatamente como o exemplo dizer que um celular tem 128 GB de memória. Tá, é um fato, mas dizer que ele foi feito para guardar as memórias de uma vida inteira sem se preocupar com o espaço, isso sim conecta, isso vende. É exatamente isso. Características informam, benefícios convencem. Uma apela para a razão, a outra apela para a emoção. E a gente sabe bem qual das duas ganha no final, né? Mas o Boston vai além. Ele fala de algo que a gente esquece, a nossa postura. Sabe, a comunicação não verbal. Um aperto de mão firme, olhar nos olhos. Isso comunica uma confiança, uma segurança que às vezes 1000 palavras bem ensaiadas não conseguem. Porque no fim das contas, a confiança não é só algo que a gente diz que tem, é algo que a gente demonstra. Agora mudando um pouco o foco, mas ainda no núcleo humano, vamos falar de autenticidade. E para isso, tem um exemplo perfeito que é a carreira do Rafael Cortes. Quem lembra dele no CCQ? Aquele estilo único, irreverente, 100% autêntico. Aquilo não só criou uma base de fãs gigantesca, como atraiu patrocinadores de peso. Só que aí ele foi para a Record TV. E, segundo ele mesmo, ele sentiu que perdeu um pouco daquela essência, daquela verdade. O resultado foi quase imediato. A audiência sentiu, a conexão diminuiu. E a lição aqui é poderosa. Dinheiro, como ele disse, abre portas. Mas é a autenticidade que mantém essas portas abertas. Isso mostra que ser autêntico não é só uma palavra bonita, um clichê de marketing. Não, é o alicerce, é o que sustenta um projeto no longo prazo. Dá para conseguir uma atenção inicial, um investimento com uma imagem montada? Talvez. Mas para manter as pessoas conectadas, confiando no seu trabalho, a verdade precisa estar ali, sempre. Bom, e para a gente conseguir ser autêntico, para ter uma performance boa de verdade, a nossa base pessoal tem que estar em ordem. E aqui entra o pessoal do Instituto Greca com uma hierarquia de prioridades que, olha, é tão simples quanto genial. A ordem é, primeiro, saúde, segundo, família e só em terceiro lugar o trabalho. Parece óbvio, né? Mas a grande armadilha que todo mundo cai é justamente inverter essa ordem, colocar o trabalho na frente de tudo. E a lógica por trás disso é total. Pensa comigo, quem se cuida primeiro, quem tá com a saúde física e mental em dia, consegue cuidar melhor da família, certo? E consequentemente vai render muito mais no trabalho, vai ter mais clareza, menos estresse. A ideia não é trabalhar menos, é sobre estar inteiro, presente para conseguir entregar o seu melhor em tudo que faz. Porque no fim do dia, a gente é um sistema só, tudo tá conectado. Ok, fechamos a primeira parte. Com esse núcleo humano bem sólido, bem fortalecido, agora sim a gente pode olhar para fora. A pergunta agora é, beleza, como eu pego tudo isso e mostro para o mundo? Como eu amplifico minha mensagem? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, na parte 2. As estratégias e as histórias que fazem o mundo prestar atenção. E para começar, o André Maluf traz uma visão sobre storytelling, sobre contar histórias, que é sensacional.
Ele usa a estrutura da jornada do herói, que a gente vê em todo filme, mas ele inverte os papéis de um jeito muito inteligente. Na história do seu negócio, a sua empresa não é o herói é o cliente. A sua marca, ela é o mentor. Tipo o Mestre Yoda, sabe? E o seu produto é a ferramenta, é o sabre de luz que vai ajudar o herói a vencer. Essa virada de chave muda completamente a forma de se comunicar. Quer ver um exemplo prático e brilhante disso? Olha o caso do Caio no Mundo. O cara vende brigadeiro, mas ele não vende só brigadeiro. Ele vende uma experiência. Ele coloca os doces numa caixinha de ferramentas e chama de o kit de reparo do seu dia. Cara, isso é genial. Ele pegou um produto super comum e transformou em algo divertido, memorável, que todo mundo quer tirar foto e postar. É o storytelling na veia. E aí tá a mágica da coisa. A história que o Caio conta não é sobre o chocolate e o leite condensado. É sobre 20 gramas de alegria. É sobre consertar um dia que não foi tão bom. Lembra da lição do Rodrigo Bosson sobre benefício e característica? É exatamente isso. Ele não vende a característica, o doce. Ele vende o benefício, a emoção, a experiência. Histórias criam uma conexão emocional que nenhuma ficha técnica de produto consegue criar. Ok, a gente já sabe como contar a história. Agora, como a gente distribui essa história? A Camila Renal traz umas dicas bem práticas para o mundo digital. A primeira, e talvez a mais importante, consistência é mais importante que superprodução. É melhor fazer algo simples toda semana do que um vídeo cinematográfico uma vez por ano. Outra dica curiosa, mostrar as mãos nos vídeos. Parece bobagem, mas isso gera confiança, credibilidade. E por fim, a ideia de ter produtos instagramáveis, ou seja, tão bonitos que as pessoas queiram compartilhar de graça. É um marketing orgânico funcionando. Agora vamos falar sobre parcerias, um jeito poderoso de amplificar a mensagem. E aqui o CEO da Nutrata trouxe uma distinção bem legal entre duas estratégias, cross-selling e cross-marketing. O cross-selling é mais direto, é quando se oferece um produto que complementa o outro para aumentar o valor daquela compra. Já o cross-marketing é diferente, é quando duas marcas se juntam para uma campanha, para fortalecer a imagem das duas ao mesmo tempo. E a combinação das duas é uma bomba. Como a citação diz, o cross-selling foca no faturamento, no agora. O cross-marketing foca na lembrança, no futuro. Juntos, eles criam desejo e autoridade. Pensa só, a Nutrata fazendo uma parceria com a Reserva. O exemplo clássico da Red Bull com esportes radicais. Uma estratégia traz dinheiro para o caixa, a outra gruda a marca na cabeça das pessoas. Quando se faz os dois bem, o resultado é incrível. Beleza? A gente já cuidou da base, o núcleo humano. Já vimos como construir as paredes, com histórias e estratégias de amplificação. Agora, falta o telhado. É hora de levantar a cabeça e olhar lá para frente. O que está vindo por aí? Essa última parte da nossa análise é sobre as grandes forças que estão moldando o futuro. E como a gente se prepara, não só para sobreviver, mas para se dar bem nesse novo cenário. E não tinha como não falar do assunto do momento, né? Inteligência artificial. O Rafael Weinberg trouxe uma perspectiva sobre isso que muda o jogo. Todo mundo tá com medo. Ah, a IA vai roubar meu emprego. E ele diz, calma, não é bem assim. A verdadeira ameaça não é perder o emprego para IA, é perder o emprego para outra pessoa que aprendeu a usar a IA melhor do que você. A IA não é a competidora, ela é a ferramenta, é um amplificador de talentos. E essa frase do Sam Altman, o cara por trás do ChatGPT, resume tudo. A IA não veio para nos substituir, veio para amplificar o que a gente já faz de bom. Pensa bem, a IA sozinha não faz nada. Ela precisa de um comando, de uma pergunta inteligente, de uma intenção humana por trás. Ela não cria do vácuo, ela potencializa. Então o profissional do futuro não é o que teme a IA, é o que aprende a conversar com ela, a extrair o melhor dela. Essa pessoa vai estar muito na frente. Agora, para a gente pensar a inovação de um jeito mais amplo, o Reginaldo Schollenberg contou uma parábola que é fantástica. Imagina assim, tudo começa com uma tendência. A tendência é como uma semente de abóbora. Tem potencial, mas sozinha não vale quase nada. O segundo passo é a inovação. Inovar é pegar essa semente, plantar e fazer nascer a abóbora. Ou seja, transformar a tendência em algo concreto, real. Mas a história não acaba aí, na abóbora, porque a abóbora em si ainda não é o produto final. O terceiro e mais importante passo é o empreendedorismo. É quando alguém pega essa abóbora, estuda, extrai o melhor dela e a transforma, por exemplo, num creme cosmético caríssimo. A grande sacada é essa. Tem gente que só fica olhando a semente, a tendência, outros plantam a abóbora, os inovadores, mas são os empreendedores que criam o creme, que entregam o valor de verdade para o mercado. É sobre transformar potencial em resultado. Ufa, foi bastante coisa, né?
A gente falou de núcleo humano, de estratégia, de futuro. Agora é hora de dar um passo para trás e juntar todas essas peças. Como é que tudo isso se conecta para formar o nosso blueprint integrado, a nossa planta final para um negócio de sucesso hoje em dia? E a conclusão, o grande insight de tudo isso, é que o sucesso não é uma questão de ou isso ou aquilo. Não é escolher entre ser humano e usar tecnologia. Não é escolher entre ser autêntico e ter uma boa estratégia. O segredo está na integração. É juntar tudo. É ter a autenticidade do Rafael Cortes e aplicar as táticas digitais da Camila Renal. É ter o equilíbrio de vida do Instituto Greca para poder ter a clareza de usar a IA do jeito que o Rafael Weinberg ensinou. É a mistura do humano com a estratégia, do que a gente é com o que a gente faz. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente montou o blueprint. Ele tem a base, que é o nosso lado humano. Ele tem as paredes, que são os amplificadores. E ele tem o telhado, que é a visão de futuro. Cada negócio e cada um de nós como profissional talvez esteja mais forte em uma parte e mais fraco em outra. Então a pergunta final não é se tudo isso é importante. A gente já viu o que é. A pergunta é, olhando para o seu próprio projeto, para a sua própria carreira, qual parte desse blueprint precisa de atenção primeiro? Por onde você vai começar a construir?